Olá, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham aproveitado o dia de vocês. Espero que tenha sido um dia bom. Espero que você tenha sentido, a presença de Deus te abençoando e, na sua família, na sua casa. Eu espero que realmente tenha sido um dia tão bom para você quanto tem sido para mim, como tem sido para a gente até nesse momento. A gente teve hoje um serviço maravilhoso em inglês de manhã, foi muito bom. O nosso serviço em inglês de manhã já tem bastante pessoas participando, né? As pessoas usam máscara, quem quer usar máscara, usa máscara, e as cadeiras são bem espaçadas umas das outras para poder ter um distanciamento, para respeitar as regras, né? Para respeitar a preocupação de muitas pessoas com isso. Então, a gente não está podendo ter o serviço em português à noite na igreja ainda. Podendo a gente até tá, mas a gente não está tendo participação. Na verdade, está muita gente ainda assim assustado com o problema da Covid. Mas você está convidado para participar do nosso serviço de manhã, às 10 da manhã, todo domingo, em inglês, se você quiser. Amém? As portas estão abertas para isso. Bom, eu quero fazer uma breve oração antes que a gente entre na palavra dessa noite, em nome de Jesus. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo dia de hoje. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela Tua presença na nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder, ó Deus, e pela bênção do Senhor, pela mão do Senhor sobre nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, fala aos nossos corações e nos abençoe nessa noite, Pai, como o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos falando já há algumas semanas sobre depressão na vida do crente, né? Primeiro, a gente viu que a gente não deve permitir que a situação da vida ou a situação que a gente está passando por ela fale conosco. Somos nós que temos que falar para a situação. A gente não pode deixar que a situação nos controle, que a situação nos envolva e que ela fale conosco, né? E nós falamos daquela voz que fica falando na nossa cabeça, dos problemas, falando disso e daquilo, e que nós não podemos, e que Deus não vai fazer. Então nós temos que impedir que isso aconteça. E como que a gente impede que isso aconteça? Falando com a situação, ao invés de permitir que a situação fale conosco, usando a palavra de Deus, usando as promessas de Deus, usando aquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Depois nós falamos de ter fé, não é? Ter fé é diferente de viver uma vida de fé. Fé todo mundo tem, a gente recebe uma fé, todo mundo tem um pouco de fé, mas viver uma vida de fé é algo diferente. Isso também nos ajuda a virar essa página da depressão e da ansiedade e do viver sob o domínio, né, dessa coisa maligna, né, que vem causando tantas pessoas a estarem presas dentro de si mesmas ultimamente. Então, viver em fé. Nós temos que exercitar a fé que Deus nos deu, como eu falei, né, com o fim de controlar as situações ao nosso redor. Por quê? Porque a fé, como eu disse, ela é algo que precisa ser exercitado, é como exercitar os músculos do nosso corpo. Se você experimentar a não exercitar o músculo do seu corpo, o músculo vai atrofiar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer mais nada. A fé é a mesma coisa. Se nós não exercitarmos a nossa fé, ela não vai valer absolutamente nada. Eu falei, né, como ter um carro novinho na garagem que nunca foi usado. Aquele carro não serve para nada, porque ele nunca foi usado. Então nós temos que exercitar a nossa fé. Ter fé só não é suficiente, nós temos que usar a nossa fé. Nós falamos na semana passada sobre isso, dos discípulos no barco, aquela tempestade toda, e eles podiam ter usado a fé deles. Jesus Cristo perguntou: onde é que está a sua fé? Por que vocês não usaram a fé que eu dei para vocês, para poder fazer com que a tempestade cessasse, para com que esse mal todo fosse embora de vocês e que a paz fosse restaurada à sua vida? Então nós temos que aprender a usar a nossa fé, usar a autoridade que nós temos em Deus para expulsar da nossa vida toda tristeza, toda amargura, todo rancor, toda depressão, expulsar da nossa vida toda a escuridão que o maligno traz muitas vezes para nos atormentar, né? E hoje eu quero ver com vocês um outro lado da depressão, porque a depressão ela tende a distorcer a visão que nós temos
da realidade à nossa volta. A depressão, ela tende a fazer isso, a fazer com que nós enxerguemos as coisas de uma maneira errada, de uma maneira que a gente tem uma visão infiel, um retrato infiel daquilo que é a nossa vida, porque a depressão faz com que isso aconteça, né? Uma pessoa, por exemplo, com depressão, ela normalmente tem falta de esperança, ela falta alegria, ela vive uma profunda tristeza e ela tem um grande senso de isolamento, mesmo quando ela está rodeada por pessoas que a amam, por pessoas que cuidam e que se preocupam com ela. Então a pessoa tem ela tem esse senso de isolamento, ela sente esse total isolamento de tudo, mesmo estando no meio de outras pessoas. Isso é uma distorção da visão, porque na verdade nós temos um monte de pessoas ao nosso redor que nos amam e que estão prontos para nos ajudar, mas a depressão, ela distorce a visão da pessoa de uma tal forma que ela não consegue ver isso, ela só consegue ver a solidão, ela só consegue ver o buraco em que ela está, ela só consegue ver trevas em volta dela e ela não consegue ver absolutamente nada em que ela possa se segurar para poder se estabilizar, absolutamente nada. Então é disso que eu quero falar um pouco hoje. A depressão, ela tende a distorcer totalmente a visão daquilo que Deus tem para nós, a visão daquilo que Deus preparou para nós, a visão da realidade da nossa vida, porque quando uma pessoa é deprimida, ela não consegue ver a realidade da vida dela, ela só consegue ver o desespero, ela só consegue ver a solidão, ela só consegue ver a aflição, ela só consegue ver dor, ela só consegue ver esse tipo de coisa, né? Então essa distorção é uma coisa real. E uma pessoa com depressão, ela tem todos esses problemas, né? Ela não consegue ver as pessoas, ela não consegue ver a situação em volta dela como uma situação boa, como uma situação que ela pode tirar proveito em termos de conseguir ajuda, de conseguir apoio, nada disso. Ou seja, a visão do ambiente em que ela se encontra se torna comprometida, se torna mudada, se torna diferente. Então uma pessoa com depressão, o ambiente em torno dela fica comprometido para ela realmente não consegue ver. E estudos foram feitos já em torno dessa coisa toda, né? Isso são o que nós diríamos as lentes da depressão, ou seja, a pessoa nesse estado, ela enxerga o mundo através das lentes da depressão. É como você coloca um óculos, é como você tem um óculos, e esse óculos são as lentes da depressão. Então a pessoa está enxergando o mundo através das lentes da depressão. E olha, meu irmão, eu não estou falando aqui de depressão para o povo do mundo, não, eu estou falando especialmente da depressão na vida do cristão, né? A quantidade de crente, a quantidade de pessoas que estão em Cristo Jesus, são salvas em Cristo Jesus, mas vivem numa vida de depressão, vivem numa vida terrível de tristeza e de angústia e de sofrimento o tempo todo, porque essas pessoas, infelizmente, elas estão enxergando a vida através dessas lentes, das lentes da depressão, né? Que é por onde ela vê o mundo em volta dela. E interessante é que isso foi um estudo que foi feito, eles fizeram uma atividade com pessoas que estavam em profunda depressão, reuniram muitas pessoas em volta, né, ali num grupo grande, e eles pediram que cada pessoa olhasse em volta deles e escolhessem um objeto, qualquer objeto que fosse, e para poder falar sobre aquele objeto ali, assim, em detalhe, né? Foi pedido que eles descrevessem em detalhe um objeto, qualquer objeto que a pessoa escolhesse, uma garrafa, um copo, uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa, né? Isso foi um estudo que foi realmente feito, um teste que foi feito, e eram todas pessoas com depressão profunda. E as pessoas, então, cada um na sua vez, eles escolheram um objeto diferente do outro, e eles descreveram, né? Fizeram a descrição completa do objeto, da maneira como eles viam o objeto. Logo em seguida, depois que todas as pessoas fizeram seus, a pessoa que estava dirigindo, o médico que estava dirigindo esse estudo,
chamou as pessoas de novo, uma por uma, só que agora ele colocou nelas um óculos, né? Ou um óculos escuro, ou um óculos que tivesse um pouquinho de grau nele, coisa mínima, né? Só alguma coisa que diferenciasse um pouco. E ele mandou que cada pessoa colocasse aquele óculos e pegasse o mesmo objeto que elas tinham falado sobre ele alguns minutos atrás e descrevesse aquele mesmo objeto de novo, né? A coisa, foi tão assustador o resultado que no final daquela coisa toda ali, os objetos que as pessoas descreveram não pareciam absolutamente em nada com a descrição que eles deram minutos atrás daquele mesmo objeto, só porque eles colocaram um óculos no olho ali, né, que fosse um óculos escuro ou com um pouco de grau, uma coisa assim. Eles descreviam um objeto totalmente diferente, completamente diferente, não parecia absolutamente ser o mesmo objeto, né? Então, o que a gente vê nisso aqui? É que uma pessoa num estado de depressão, é isso que acontece, ela está vendo o mundo, ela está vendo as coisas através da lente da depressão. A pessoa não consegue enxergar o mundo, ela não consegue enxergar as coisas com os olhos dela mesma, com os olhos da realidade, com os olhos da fé, que seja. Ela está enxergando tudo com os olhos da depressão. Você pode mostrar algo maravilhoso para a pessoa, que ela vai continuar a ver, que ela vai conseguir ver aquilo ali da pior maneira possível, ela vai conseguir ver aquilo de uma forma assim totalmente diferente do que deveria ser. Existe um estudo que é chamado fotoanálise. É um estudo feito também nesse mesmo sentido aqui, né? Que foi feito esse de descrever os objetos. Esse fotoanálise aqui, ele mostra que as pessoas que estão em profunda depressão, elas enxergam os objetos diferente das outras pessoas. Elas enxergam as imagens muito mais escuras, muito mais embaçadas, muito mais sem cor, muito mais sem vida nas imagens. Elas enxergam aquelas imagens de uma maneira totalmente sem nitidez e diferente. E a tendência dessas pessoas, né, das pessoas que estão com depressão desse tipo, é remover completamente, por exemplo, a cor das coisas. Elas removem a cor, elas tiram, porque a cor expressa algo, as cores expressam algo que não faz parte do que ela está sentindo naquele momento. Então, essa lente da depressão faz com que a pessoa queira enxergar ou enxergue tudo muito opaco, tudo muito escuro, tudo muito cinza, tudo muito fora daquilo que realmente é, porque a pessoa está enxergando através das lentes da depressão. Esse estudo fotoanálise, você pode pesquisar sobre isso, que você vai ver, é algo assim, algo tremendo, é algo que é feito mesmo para poder tentar ajudar as pessoas, né? E a depressão, irmãos, ela não afeta somente a vida particular da pessoa, né? Ela afeta principalmente a capacidade da pessoa de ver e de descrever as situações que estão em volta delas. Para uma pessoa que está num estado de depressão profundo, aquilo que é uma realidade para mim e para você, aquilo que é algo real para nós, não é algo real para ela, porque aquela pessoa vê aquela mesma situação de uma forma diferente, ela tem um approach diferente, ela tem um ângulo diferente de ver aquilo ali, e isso é totalmente comprovado, né? Agora, é isso que eu quero ver hoje, porque eu escolhi um texto bíblico hoje, uma história bíblica, que é a história daquele cego lá no Evangelho de Marcos. Aquele cego ali no Evangelho de Marcos, ele estava tão deprimido, mas tão deprimido, que outras pessoas trouxeram ele a Jesus Cristo para que ele fosse curado. Não tinha nele mesmo o desejo, ele não veio correndo a Jesus Cristo com vontade de ser curado. Outras pessoas que com certeza o amavam, pessoas que com certeza eram importantes na vida dele, trouxeram ele até Jesus Cristo. Ele não teve a força e a condição de ir ele mesmo, ele teve que ser trazido, né? E essas outras pessoas, além de trazer ele até Cristo, ainda rogaram a Jesus Cristo: Senhor, por misericórdia, cura, né? Cura ele, cura esse homem, cura esse cego. Eles clamaram ali que Jesus o curasse aquele cego, né? E o cego estava tão deprimido que ele não podia nem pedir, ele nem queria.
você ter ideia, né? A gente não via nele aquele querer, aquela vontade. Eu falo isso por quê? Porque a gente vê um outro cego aqui, eu já falei sobre ele aqui também, aquele cego lá em Jericó, né? Que quando ele viu que Jesus Cristo estava passando por ali, ele ouviu aquela confusão e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele conseguiu chegar até Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer, meu filho? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Ele não pediu nada mais, ele só falou: eu quero ver. Agora olha a diferença para esse cego aqui. Esse cego aqui, ele nem ele pediu, ele foi levado por pessoas que com certeza amavam ele, e as pessoas que pediram a Jesus Cristo: cura ele, Senhor, por favor, cura esse homem. Está lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 a 25, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: e chegou a Betsaída, Jesus chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego, você vê? Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Quer dizer, o cego não veio por ele mesmo, outras pessoas trouxeram e as pessoas pediram, né? O cego, ele era cego, ele não era mudo, né? Ele podia ter pedido: Senhor, como o outro cego, tem misericórdia, me cura, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Mas não, ele estava ali totalmente largado, as pessoas que trouxeram. Então, isso aqui é uma outra coisa importante, porque nós sempre temos pessoas que nos amam, que estão ao redor de nós, que estão prontos para nos ajudar, que estão prontos para nos ajudar a chegar naquele momento e naquele local onde nós vamos conseguir ajuda. E essas pessoas pegaram esse cego e levaram até o Senhor Jesus Cristo e falaram: Senhor, por favor, toque nele, cura ele. E continuando a leitura aqui, e Jesus então, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Isso aqui é um outro detalhe que eu quero prestar atenção aqui. Jesus pegou aquele cego e levou ele para fora da aldeia. Jesus podia ter feito aquilo ali mesmo, mas essa aldeia, ela simboliza as pessoas que nos rodeiam muitas vezes, ou o ambiente que nos rodeiam, né? Às vezes o ambiente que nós estamos é propenso a nos manter naquela depressão. O ambiente, as pessoas que estão em torno de nós, são pessoas que nos mantêm para baixo, que nos mantêm deprimidos, que nos mantêm naquela situação. Então Jesus Cristo tirou aquele homem fora da aldeia. Talvez é disso que você precise, sair da aldeia, né? Sair de perto desse círculo que está te rodeando, sair, né, e permitir que Jesus Cristo faça aquela obra. Jesus então pegou aquele homem e tirou ele, levou ele para fora da aldeia, né? E continuando aqui, diz que Jesus cuspiu-lhe nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou a ele se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois disso, então, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima novamente, e ele ficou restaurado e viu claramente, viu totalmente. Então esse milagre aqui, eu quero falar um pouquinho desse milagre aqui hoje, porque esse milagre tem tudo a ver com a causa da depressão hoje. Esse milagre tem tudo a ver com a coisa das pessoas não verem claramente, né? Das pessoas não conseguirem enxergar aquilo que está em torno delas. Às vezes, Jesus Cristo está ali com a mão estendida, tudo que a pessoa tem que fazer é estender a mão e segurar nas mãos de Jesus, mas ela não consegue ver. Talvez ela está olhando para Jesus ali de mão estendida e ela está vendo algo completamente diferente, totalmente diferente, não é? Então essa é uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção. E esse milagre aqui, feito pelo Senhor Jesus Cristo nesse texto, ele tem um significado muito especial mesmo, porque ele pegou o homem pela mão, como eu disse, e levou ele para fora da cidade, levou ele para fora da aldeia e cuspiu nos olhos dele. Depois que ele cuspiu nos olhos dele, ele colocou a mão sobre o homem e perguntou para ele se ele via alguma coisa, né? Jesus Cristo, eu quero que você preste atenção nisso aqui, é uma coisa importante. Jesus fez esse milagre aqui em duas fases, em duas etapas. Você vê que ele cuspiu uma vez, colocou a mão e perguntou para ele: você vê alguma coisa? Jesus podia simplesmente ter falado para aquele homem: vê agora, vê, ser curado. É só isso que Jesus precisava fazer, ele não precisava ter feito aquilo. Mas Jesus tinha uma razão para fazer as coisas daquela forma. Ele tinha uma razão. Bom, ele cuspiu nos olhos do homem, colocou as mãos sobre ele e perguntou se ele via alguma coisa. E o homem disse, né? O homem respondeu: sim, eu vejo. Mas eu vejo homens como se fossem árvores andando, né?
Então o Senhor Jesus Cristo, que Jesus percebeu que ele não estava com uma visão clara ali. Jesus percebeu que o homem agora começava a ver, mas ele ainda não via bem, ele não enxergava direito, né? Tudo isso tem uma razão de ser, que a gente vai chegar nela. Então o Senhor Jesus Cristo colocou as mãos sobre o homem de novo e pediu que ele agora olhasse para cima, né? E desta vez as vistas do homem, elas estavam totalmente restauradas. O homem agora viu claramente. Bom, nós temos algumas coisas para poder considerar nesse texto aqui. Primeiro, foi que esse milagre aqui, o que aconteceu aqui, não foi acidental. Jesus Cristo não errou o cálculo e o homem não ficou curado da primeira vez. Não foi nada disso, né? Jesus Cristo fez algo que não foi acidental. Ele fez aquilo ali propositalmente. Por quê? Porque ele queria ensinar uma lição, né? Ele queria ensinar uma lição ali para as pessoas, para os discípulos que estavam ali e para nós também. E para nós que estamos aqui hoje, porque nós às vezes não conseguimos ver as coisas claramente, da maneira que deveria ser, da primeira vez, na primeira olhada, no primeiro momento, né? Acredita-se que essa lição aqui, ela foi direcionada aos discípulos, né? Mas é claro que foi a todos nós. Por que a gente fala isso? Porque um pouquinho antes de Jesus Cristo chegar nesse lugar onde ele curou esse cego, ele estava vindo no barco com os discípulos dele, e de repente dentro do barco os discípulos perceberam que eles tinham esquecido de comprar pão. Porque eram os discípulos que eram responsáveis por comprar o pão, para preparar, né, a viagem deles, para poder ter comida e ter tudo direitinho. E dentro do barco já eles repararam, eles perceberam que eles só tinham um pão com eles, só um pão. E eles estavam preocupados, e agora o que a gente vai fazer? Nós esquecemos de comprar pão. E aí Jesus Cristo começou a falar, olha, vocês tenham muito cuidado, né, com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí eles assustaram e falaram assim, eu acho que ele está falando isso porque nós esquecemos de comprar pão, porque Jesus Cristo falou de fermento, então eles já ligaram fermento ao pão, né? Nós esquecemos de comprar pão, e essa coisa aqui é louca, porque o que estava acontecendo aqui é que eles estavam sendo literais, porque Jesus Cristo falou de fermento, eles ligaram ao pão, e muitas vezes nós somos assim, nós somos literais, com as coisas que nós recebemos de Deus. Nós temos que ter visão espiritual, nós precisamos de discernimento espiritual. E Jesus Cristo via que os discípulos dele, apesar de já estar andando com ele há um tempão, não conseguiam ainda ter o discernimento espiritual necessário para ver as coisas que ele fazia, né? O entendimento espiritual. Então Jesus começa a fazer para eles ali um monte de perguntas, que todas elas acabavam com Jesus perguntando para eles, o que é que vocês não entendem, né? Por exemplo, eles estavam ali naquele barco preocupados porque estava faltando pão, que eles só tinham um pão e que Jesus ia ficar bravo com eles porque ia faltar pão. E Jesus começa a falar, vem cá, onde é que vocês estavam? Eu multipliquei o pão e o peixe, né, para 4.000 pessoas, quantos cestos sobraram? E depois eu multipliquei o peixe de novo e o pão para mais 5.000 pessoas, quantos peixes e pães sobraram ali? Será que vocês não entendem? Por que é que vocês não conseguem entender? Jesus Cristo perguntava para eles, né? Jesus ia se preocupar porque tinha só um pão? Ele é o Senhor de todas as coisas, ele podia transformar pão do que ele quisesse. Então não era esse o problema. Os discípulos faltava entendimento, faltava visão espiritual, e nós, meus irmãos, nós precisamos estar próximos de Jesus Cristo o suficiente para que nós tenhamos a visão espiritual que ele quer nos mostrar, que ele tem nos trazido. Nós, meus irmãos, precisamos aprender a ver o mover de Deus em nós, o mover de Deus através da nossa vida, o mover de Deus ao nosso redor. Então nós precisamos ter uma visão espiritual afiada, para que nós não sejamos enganados, para que, por exemplo, o espírito de depressão não tome conta de nós, e essa cegueira momentânea faça com que nós não vejamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então essa era a situação ali. Por isso eu acredito que Jesus Cristo fez a cura desse cego em 2 etapas, né? Primeiro ele curou o cego, e o cego não enxergava bem, o cego via homens andando como se fossem árvores, aquela coisa toda. Por que isso, meu irmão? Porque a situação dos discípulos naquele momento era aquela. Jesus já tinha feito tantas coisas, tantos milagres, e eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar, eles estavam presos à coisa literal. E nós só compramos um pão, o mestre vai brigar, né? O mestre vai isso. Então, Jesus Cristo fez aquilo para que eles pudessem ver, para que eles pudessem entender.
Naquele primeiro toque ali, aquele homem não conseguia ver muito bem. E Jesus então faz essa cura em 2 estágios, né? Existem muitas pessoas, meus irmãos, e muitas pessoas que parecem estar como esse cego, no primeiro estágio da cura, né? Eu vou dizer para vocês hoje, muitos cristãos hoje, na igreja de Deus, parece que eles estão ainda nesse primeiro estágio da cura, parece que eles receberam um primeiro toque do Senhor Jesus Cristo, e aí as coisas começaram a aparecer mais ou menos, e eles ficaram satisfeitos, que opa, eu já enxergo, já posso ver alguma coisa aqui, não muito bem não, mas eu já posso, e as pessoas se contentaram com aquilo ali, e seguiram a vida delas, enxergando mal. Nós como cristãos na igreja de Cristo, nós como pessoas que vivemos no evangelho de Cristo, nós não podemos ver mais ou menos, nós temos que ter uma visão espiritual afiada, nós não podemos enxergar como esse cego, mais ou menos, nós precisamos de honestidade, para saber que nós realmente não estamos enxergando, para saber que as situações da vida, elas estão embaralhando a nossa visão, e é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Muitas vezes é isso que a depressão faz na vida do crente. A depressão, ela chega na vida do crente e ela causa esse embaralhamento, esse embaçamento na vida do cristão, e ele não consegue enxergar, a situação não deixa que ele enxergue, então ele segue a vida dele ali, enxergando mais ou menos, enxergando as coisas assim, né, pelas metades e embaçadas, né, totalmente embaçadas. Existem muitas pessoas nessa situação, e a cegueira espiritual, meu irmão, é um mal comum entre o povo de Deus, inclusive, é um mal muito comum, a cegueira espiritual, é um mal muito comum no meio do povo de Deus. Bom, o Senhor Jesus Cristo então cuspiu nos olhos do homem e perguntou para ele, você vê alguma coisa? Olha só, Jesus sabia. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês que o pastor Manos gosta de falar muito para a gente lá na igreja. Quando Jesus faz uma pergunta para você, Jesus não está procurando por informação. Jesus está querendo saber se você sabe, porque ele sabe todas as coisas. Ele perguntou para aquele cego ali, depois que ele deu aquela primeira cuspida no olho do cego e colocou a mão, né, sobre ele, Jesus perguntou para ele, você vê algo? Você vê? E o cego então respondeu, sim, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores que andam, quer dizer, eu vejo tudo embaçado, eu vejo tudo sem nitidez, eu vejo as coisas totalmente estranhas. Bom, qual que era a situação desse homem nesse momento aqui, meu irmão? Eu quero que você pare agora, qual que era a situação desse cego, nesse exato momento aqui? Porque olha só, Jesus Cristo pergunta para ele, você vê alguma coisa? E ele diz, sim, eu vejo, mas eu vejo tudo embaçado, eu vejo homens como árvores andando. Bom, a situação desse cego aqui agora é que ele já não era mais cego, Para começar, ele já não era mais cego, porque ele via alguma coisa. Ele não via direito, mas ele já via alguma coisa, então ele já não era mais cego. O homem já não era mais cego, mas também ele não via claramente, não podia dizer que ele via, porque ele não via claramente. Então veja bem, ele não era nem cego e nem via claramente. Ou seja, ele não era uma coisa, ele não era nem uma coisa nem outra. Ele, naquele momento ali, ele não era nem cego e nem enxergava. Meu irmão, olha, muitos de nós, muitos cristãos, muitas pessoas na igreja de Deus hoje, infelizmente, elas estão nesse estágio. Elas sentiram o primeiro toque de Cristo na vida delas, elas foram na igreja, elas ouviram a palavra, elas sentiram alguma coisa tocar no coração delas ali, aquele impulso, e elas sentiram aquele primeiro toque, mas elas não foram adiante com a coisa, elas acharam que aquilo estava bom, elas sentiram aquela alegria, elas sentiram aquela coisa gostosa na presença de Deus, e elas começaram a achar que aquilo ali estava bom e tudo, então elas, ok, agora eu vejo, nossa, a vida que eu vivi não era uma vida boa, não era uma vida certa, agora eu vejo, mas ela vê, mas não vê bem ainda, porque tem muita gente, muitos de nós na igreja, vemos, mas não vemos muito bem ainda, e esse é um grande problema, meu irmão,
Esse é o grande problema de tanta confusão que tem na igreja hoje, de tanta confusão, porque imagina uma coisa, meu irmão, se a palavra de Deus é uma só, por que tem tanta dissensão? Por que uns puxam para cá? Por que outros puxam para lá? Se o Espírito de Deus é um só Espírito, por que eu entendo uma coisa de um jeito, uma outra pessoa entende uma coisa do outro, um fala uma coisa, o outro fala, a minha igreja é melhor, a minha igreja é melhor, o meu pastor é melhor, aquele prega melhor, e essa confusão toda, essa doideira toda, exatamente porque a maioria do povo hoje, a maioria das pessoas hoje na igreja, elas passaram por esse primeiro processo aqui e elas enxergam, mas não enxergam bem, ou seja, elas não são cegas mais, porque elas agora conseguem entender que há alguma coisa, há um Deus, há salvação, há uma forma, mas elas ainda não conseguem enxergar completamente, elas não conseguem ver perfeitamente aquilo que Deus preparou para elas, elas não conseguem entender ainda perfeitamente a forma como elas devem andar e como elas devem viver, e é exatamente a situação desse cego aqui, nesse momento, porque nesse primeiro toque de Jesus Cristo, ele não era nem uma coisa nem outra, ele nem era mais cego, mas também não via mais, não via direito, como se deveria. Essa era a situação desse cego nesse primeiro toque aqui. E esse é o primeiro estágio da cura. Esse é o primeiro estágio, meu irmão, que acontece na vida de muitas pessoas hoje. Essa é uma grande razão, é uma grande coisa assim, um grande motivo pela qual às vezes depressão entra e tenta tomar a vida da pessoa, né? A gente vem falando da depressão por alguns dias já, e uma coisa que eu sempre falo é que às vezes a depressão, ela está causando alguma coisa na gente, porque faltou a gente pegar alguns princípios, entender alguns princípios da palavra de Deus, e por isso tem tanto cristão salvo em Jesus Cristo, filhos de Deus, servos de Deus, sofrendo, né? E esse é o primeiro estágio, esse aqui é o estágio da incerteza. Ô meu irmão, a maioria das pessoas, uma grande parte, né, da igreja hoje está nesse estado de incerteza. Um monte de pessoas não tem certeza que são salvos realmente em Jesus Cristo. Um monte de pessoas não tem certeza que Jesus Cristo realmente é Deus. Um monte de pessoas não tem certeza que Jesus Cristo realmente veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Um monte de pessoas não tem certeza de que o céu é real. Um monte de pessoas não tem certeza que eles vão morrer e vão realmente estar com Deus, estar com Jesus Cristo, numa vida totalmente maravilhosa e transformada. Um monte de pessoas não tem certeza que existe algo mais que não esse mundo de carne aqui, que não esse mundo de pecado, essa coisa toda aqui. Existe uma grande incerteza. Se nós formos hoje perguntar para as pessoas, né, para a igreja, do mundo inteiro, qualquer lugar que você for, se as pessoas têm certeza que são salvas, se elas têm certeza, elas vão ter, muita gente vai ter dúvida. Um monte de gente, se você chegar para um monte de cristãos e perguntar para eles, quem é Jesus para você? Quem Jesus Cristo realmente é para você? Um monte de gente não vai ter certeza, porque muita gente está nessa fase da incerteza. Eles receberam um primeiro toque, eles foram na igreja, eles sentiram alguma coisa, mas eles não foram realmente transformados da maneira que deveriam ser, não foram ainda. E a gente às vezes é impossível definir, essa pessoa é cristão ou ela não é cristão? Quantas pessoas você conhece que é desse jeito? É difícil definir se eles são cristãos ou se eles não são cristãos, né? Às vezes, meu irmão, a pessoa age como um cristão. Outras vezes, ele mesmo olha e diz, a gente olha e diz, pô, essa pessoa não pode ser cristão, porque são diferentes impressões, em ocasiões diferentes, né? E não é que são as outras pessoas que veem a essa pessoa desse jeito, não. Ele mesmo se vê assim. A pessoa às vezes fala assim, gente, como é que eu posso ser um cristão e ter um monte de pensamento esquisito como eu tenho desse jeito? Como é que eu posso ser cristão? Eu vou na casa de Deus, eu vou lá, eu oro, eu estou ali, eu canto e tudo. E como é que eu posso ter esse monte de pensamento estranho? Como é que eu posso querer fazer esse monte de outras coisas? Então a própria pessoa tem essa dúvida, se ela é cristã ou não. Por quê? Porque ela sentiu aquele primeiro toque de Deus e ela ainda não está enxergando bem. Foi só aquele primeiro toque, como aconteceu com esse cego aqui. A visão está embaçada, a pessoa não consegue enxergar essa primeira fase de cura, né? A pessoa é cristão o suficiente para impedir ele de aproveitar das coisas do mundo, né?
A pessoa foi aquilo que eu falei, ela foi na igreja, ela entendeu que tem um Deus, ela entendeu que ela precisa de largar todas aquelas coisas ali, ela é cristã o suficiente para saber que ela tem que parar de fazer as coisas que ela faz lá no mundo, ela tem que parar de agir da forma que ela age, ela é cristã o suficiente para isso, mas ela ainda não sabe o suficiente para se sentir feliz sobre si mesmo. Meu irmão, nós temos que ser cristãos suficientes para nos sentirmos felizes conosco mesmo na presença de Deus, independente de qualquer situação. Como o próprio Paulo diz, né? Eu aprendi a viver no muito e no pouco, de toda maneira eu estou tranquilo, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, em vários lugares nas cartas, ele mostra isso. Nós temos que estar felizes conosco, com o nosso relacionamento com Jesus Cristo, o suficiente para que nada no mundo seja capaz de nos tirar essa paz, de nos tirar essa tranquilidade, E quando esse espírito maligno de depressão vem, essa coisa vem, nós somos capazes de lutar contra isso, nós somos capazes de combater essa coisa e mandar que isso saia no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos disso. Isso é uma coisa que estava acontecendo com esse cego aqui nessa passagem, né? Nessa passagem. Porque a pessoa quando ela está desse jeito, ela sabe o suficiente para não aproveitar das coisas do mundo, ela sabe o suficiente para não pecar, para não viver uma vida constante de pecado, mas ela ainda está infeliz consigo mesma, ou seja, ela está deprimida porque ela aceitou Jesus Cristo, ela vai na igreja, ela ouve a palavra de Deus, ela canta músicas, mas ela ainda não, ela é depressiva, porque ela não consegue sentir aquela plenitude, aquela felicidade plena de ser um cristão e de estar em Jesus Cristo. Não é suficiente, está faltando alguma coisa. A pessoa se sente dessa forma, né? Ou seja, vê, mas não vê. É a situação daquele cego ali. Ele via alguma coisa, ele foi claro com Jesus Cristo: olha, eu vejo alguma coisa, mas eu vejo os homens como árvores andando, ou seja, eu não vejo com nitidez, né? E eu digo para você, meu irmão, olha, ninguém precisa ficar nessa situação, nenhum cristão, nenhum de nós precisamos ficar nessa situação de incerteza, nessa situação de sofrimento, nenhum de nós precisa realmente ficar nessa situação, né? O que essas pessoas nesse sentido, nessa situação desse cego aqui vê, né? O que essas pessoas veem? Eles veem alguma coisa, né? Eles veem alguma coisa. Como o cego disse que vê homens como fossem árvores andando. Frequentemente eles sabem que há algo errado, né, com a forma com que eles veem as coisas. Frequentemente eles sabem, não tem algo errado com a forma como eu vejo as coisas. Por que isso? Porque eles não estão satisfeitos com eles mesmos, eles não estão felizes. Então eles falam: tem uma coisa errada, por que eu não estou satisfeito, por que eu não estou feliz com a minha situação com Deus, né? E pessoas assim, meus irmãos, elas leem revistas, elas leem jornais, elas veem essa coisa toda, elas veem a vida pomposa das pessoas, e elas começam a achar que aquilo ali tudo é real, mas ao mesmo tempo elas começam a ver que existe um grande vazio naquela coisa toda, que aquilo ali também não faz sentido. Então a pessoa está confusa, ela não consegue ver a realidade que está em volta dela, porque ela ainda está nesse primeiro processo, né? Ela sentiu aquele primeiro toque de Cristo nos olhos dela, mas o olho ainda não consegue ver bem, né? Aquele cego não conseguia ver bem, e muitas vezes nós não conseguimos ver bem a nossa realidade, a nossa situação, nós não conseguimos ver bem a nossa posição em Cristo Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo Jesus, nós fomos crucificados com Ele, nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele, nós subimos aos céus com Ele. Então eu já falei isso um monte de vezes. De uma certa forma, nós já estamos lá na glória com o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Nós estamos. Então isso é algo que já foi feito, já está acabado. Ou seja, a sua situação, meu irmão, minha irmã, você é um salvo em Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama, Ele te tirou das trevas, Ele te tirou do abismo, Ele te tirou da perdição. E esse espírito de depressão, ele só está tentando fazer com que a sua vida aqui seja uma vida miserável. Ele está impedindo que você veja a maravilha de Deus, Ele está impedindo que você veja as coisas com clareza,
daquilo que Deus já fez por você. Então não importa o que aconteça nesse mundo aqui, nós somos salvos em Jesus Cristo, nós já estamos na glória. Você não precisa se preocupar, meu irmão, será que eu vou para o céu? Será que eu vou ser salvo? Você já é salvo em Cristo, você já está na glória com Cristo. Isso é promessa de Deus, isso está na palavra de Deus muito claro. Essa certeza, essa convicção, não deixa ninguém falar para você, olha, se você continuar fazendo isso, você não vai para o céu, se você continuar fazendo isso, você não vai para a glória. Não deixa ninguém falar nada disso com você, porque se você está fazendo errado, alguma coisa errada, você tem que parar de fazer, pedir perdão, confessar o pecado, abandonar e seguir para frente, porque a palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Bom, essas pessoas, como eu disse, elas veem alguma coisa, né? Eles não estão satisfeitos, eles não estão felizes, e eles veem o vazio da vida muitas vezes, e a pessoa percebe, né, que a vida cristã é uma vida correta. Puxa vida, é a vida cristã, essa é a vida que eu tenho que levar, eu tenho que me esforçar para seguir uma vida cristã, para viver uma vida com Deus, na palavra de Deus. Muitas pessoas estão passando por esse estágio, elas veem mais ou menos, né? Elas veem mais ou menos. O homem às vezes vê que está tudo errado, mas ainda não conseguem ver que a vida cristã é a vida certa. E aí vem o cinismo, aí vem o desespero, né? Muitas vezes. E algumas pessoas, irmãos, uma coisa que é interessante, tem muita gente que encontra aqui na vida, elas encontram uma certa medida de paz, né? Muita gente encontra uma certa medida de paz para viver sem se tornar cristão, né? E elas decidem seguir a vida de si mesmas. Tem muita gente que tem uma vida tranquila, né? E elas falam assim, para que eu vou me tornar um cristão? Para que eu vou ser crente, né? Como eles dizem, a minha vida é boa, a minha vida é tranquila e tal. Então elas alcançaram uma certa medida de paz e elas acham que aquilo ali tá bom e elas continuam vivendo a vida delas, elas continuam seguindo a vida delas do jeito que tá. Essa é uma possibilidade, né? Outras pessoas, isso é uma forma como algumas pessoas veem, né, essa visão errada. Outras pessoas veem, né, as excelências da vida cristã, né? Algumas pessoas veem quão excelente é uma vida cristã, quão excelente é viver, estar na presença de Deus, como que Deus cuida dos seus, né? E a pessoa, ela vê, ela sabe que Jesus Cristo é a única esperança, né? E as pessoas pensam, ó, que de alguma forma Jesus Cristo é o Salvador. Ou seja, a pessoa, ela não consegue entender, ela vê quão maravilhosa a vida cristã é, ela vê quão maravilhoso é servir a Deus, e ela pensa assim, bom, de alguma forma eu acho que Jesus Cristo é o Salvador, mas você vê, ela não tem certeza. A pessoa não tem certeza, e a pessoa, então ela vê algumas pessoas pregando outras coisas e por aí, e as pessoas vão e se entregam a outras coisas que elas veem, né? Por quê? Porque elas estão ainda nessa incerteza, nessa visão obscura das coisas, né? Por quê? Porque elas receberam somente aquela primeira cuspida. Meu irmão, tem muita gente na igreja hoje que só recebeu aquela primeira cuspida nas vistas que Jesus Cristo deu no cego e enxerga mais ou menos assim. Para eles tá bom. Aí eu enxergo mais ou menos, tá ótimo, né? Tá ótimo. Muita gente tem isso, mas isso é errado. Nós precisamos enxergar claramente. Primeiro, por que essa coisa acontece? Primeiro aquilo que eu falei, né? Muitas pessoas não têm um entendimento claro de certos princípios bíblicos, porque nós precisamos ter entendimento dos princípios bíblicos, né? Por exemplo, a morte de Cristo. Tem gente que não consegue aceitar. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Por que Deus não podia me salvar de uma outra forma? Por que Deus não podia salvar o homem de uma outra forma? Para que Jesus Cristo teve que morrer? Para que isso, gente? Tem gente que não consegue aceitar essa coisa de uma pessoa morrer pelos outros. Simplesmente não conseguem aceitar. Elas gostam da igreja, elas gostam da vida cristã, elas acham que é uma vida boa, uma vida de fazer o bem, é uma vida de estar ali, de levar uma vida honesta, correta, mas elas não conseguem aceitar, porque a morte de Jesus Cristo tinha que ser necessária, porque nós pregamos, olha, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, Ele morreu para te salvar, Ele morreu pelos seus pecados para te perdoar, e a pessoa não consegue entender por que Ele tinha que morrer pelos meus pecados. Por quê? Tem toda essa coisa. Então a gente precisa entender alguns princípios bíblicos. Se uma pessoa não conseguir entender esse tipo de coisa, que foi necessário que Jesus Cristo morresse para que ela fosse salva, para que eu fosse salvo, se a pessoa não consegue entender isso, já é um problema aí, logo de cara. Então nós precisamos aprender a entender muitos princípios bíblicos, né? Ou por exemplo, a pessoa pensa, por que eu tenho que nascer de novo?
A pessoa quer frequentar a igreja, a pessoa quer estar na igreja, mas vem cá, por que eu tenho que nascer de novo? Ou por que eu tenho que ser batizado? Já fui batizado quando eu era criança. Por que isso que eu tenho que nascer de novo? Por que esse negócio de nascer de novo? Por que as pessoas não entendem, elas não conseguem, é um princípio básico, e a gente começa a explicar, né, que nós morremos com Cristo, nós nascemos uma nova criatura, o velho homem se foi, agora todas as coisas se fizeram novas, e são coisas que muita gente não consegue aceitar, elas não conseguem receber esse tipo de coisa, elas não podem ver. Elas estão naquele primeiro momento ali, que elas receberam aquela primeira cuspida, mas elas não conseguem ver claramente. E como eu disse aqui, tem muita gente nas igrejas hoje que ainda não conseguem ver claramente todas essas coisas. E olha, muitas vezes as pessoas estão certas de estar nessa dúvida toda. Por que elas estão certas? Porque elas não receberam o toque completo, a cura completa, como aconteceu com aquele cego, porque aquele cego ele estava nesse primeiro estágio, mas depois Jesus Cristo deu a cura completa para ele. Muitas pessoas ficaram nesse primeiro estágio, eles estão certos, porque eles realmente não conseguem ver direito, porque é o que acontece, né? A pessoa está recebeu aquela primeira sensação, aquela primeira entendimento, aquela primeira assim... taste, como se diz, aquele primeiro sabor da vida cristã, da salvação em Cristo, ali, aquela primeira coisa, mas elas não conseguem ver direito, só que elas ficam naquilo ali, e é o que estava acontecendo aqui. Eles estão certos nesse ponto, né? Eles estão prontos para falar de qualquer assunto, mas eles não conseguem ver as verdades contidas. Eles estão prontos para falar de igreja, eles estão prontos de falar de Deus, eles estão prontos para falar, mas eles não conseguem ver as verdades que estão ali na palavra de Deus, verdades para nós, verdades que nos edificam, verdades como eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa, eu tenho que mudar. Eu não posso mais viver da maneira como eu vivia, da forma como eu vivia, fazendo as coisas que eu vivia, né? São coisas que é difícil de entrar na cabeça das pessoas, né? Ou uma outra razão, por exemplo, o coração dessas pessoas, ele não está completamente engajado. Isso é um outro problema, meu irmão. Tem um monte de gente que vai para a igreja, decide ir para a igreja, mas o coração dela não está ainda completamente engajado em servir a Deus. O coração dela não está completamente ainda engajado na igreja, na presença de Deus, na palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus e em falar assim, não, a palavra de Deus agora é a autoridade final na minha vida. Eu creio na palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus é aquilo ali, e eu tenho que ouvir e seguir e obedecer aquilo ali. Muita gente não consegue compreender isso, muita gente tem aquela coisa do que papel aceita tudo, blá blá blá, mas meu irmão, isso é uma coisa que enquanto eu e você, nós não entendemos que a palavra de Deus é a verdade de Deus, aquilo é a revelação de Deus para a nossa vida, enquanto nós não conseguimos entender isso, nós vamos sofrer e nós vamos conseguir levando essa vida de enxergar mais ou menos, de não ver as coisas com a clareza que a gente deveria ver, né? E o coração passa a não estar engajado. Por isso que tem um monte de simpatizante, tem um monte de gente que gosta da igreja, tem um monte de gente que acha a igreja legal, acha, o pessoal é bacana, a música é legal, mas o coração delas ainda não está totalmente engajado ali. E essa é uma outra razão. E as pessoas, porque as pessoas elas não conseguem ver claramente, elas veem como esse cego aqui nessa história, elas veem homens como árvores andando, elas veem tudo nublado e tudo sem nitidez nenhuma, e elas continuam levando a vida delas assim, sem enxergar as coisas com nitidez, por isso elas não conseguem ainda encontrar alegria na vida cristã, porque o coração delas não está engajado. Se o seu coração não está engajado em Deus, se o seu coração não está engajado em uma vida com Deus, você não consegue encontrar alegria realmente na vida cristã. E um terceiro ponto aqui é a vontade dele está dividida, né? Se o seu coração não está engajado, isso quer dizer que a sua vontade está dividida, né? A sua vontade está dividida. Tem aquela rebeldia, né? São pessoas rebeldes que não conseguem ver que uma pessoa que se chama de cristão, ela para de fazer algumas coisas que ela fazia e ela começa a fazer outras que ela antes não fazia, né? Um cristão, é isso que acontece quando eu me torno um cristão. Eu paro de fazer um monte de coisas que antes eu fazia. E eu começo a fazer uma porção de outras coisas que antes eu não fazia. É assim, é isso que acontece quando nós nos tornamos cristãos, é isso que acontece quando nós nos engajamos na palavra de Deus e nos servir a Deus, né? E a pessoa, quando ela não está enxergando claramente, a vontade dela está dividida.
Ela gosta da igreja, ela quer ir na igreja, ela quer ouvir a palavra, ela quer cantar louvores, ela quer até fazer coisas na igreja, mas ela também quer continuar fazendo as coisas que ela fazia lá no mundo, ela quer continuar agindo da forma como ela agia no mundo, ela quer continuar participando dos mesmos banquetes que ela ainda participava no mundo. Então a pessoa está dividida, ou seja, ela não consegue ainda enxergar claramente. Esse é um outro motivo, né? E ainda assim, as pessoas podem ver que aquela vida que ela vivia antigamente está errada. Ela ainda pode ver que a vida que ela vivia, no erro que ela vivia antigamente, aquilo lá está errado. Ela não pode continuar vivendo daquele jeito. Ela consegue ver que a vida cristã, uma vida no altar de Deus, é uma vida certa, é uma vida correta, é uma vida saudável, é a vida como deve ser. Elas conseguem ver isto. Elas reconhecem que Jesus Cristo é Salvador. Elas reconhecem que Jesus Cristo veio para salvar, mas quando chega o momento de aplicar aquilo ali, quando chega o momento de aplicar a palavra de Deus, aí sim a confusão entra. Aí a confusão chega, né? E as pessoas então elas não têm muita certeza do que fazer. Elas não têm muita certeza do que fazer. Por quê, meu irmão? Algumas pessoas, quando elas veem a vida cristã, quando elas recebem Jesus Cristo no coração delas, elas veem claramente, automaticamente elas veem bem, né? É igual aquele outro cego, o cego que eu falei no começo. O cego lá em Jericó, ele via Jesus Cristo, né? Correu ali, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus Cristo chegou até ele, ele perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? O cego disse, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E Jesus Cristo ordenou e ele viu. O homem viu, e no momento que aquele cego ele viu, a palavra de Deus diz que ele passou a seguir Jesus Cristo ali mesmo, ou seja, ele não teve dúvida nenhuma. Ele começou a ver e ele falou, o Senhor é o meu mestre e eu vou te seguir. Ele começou a seguir o Senhor Jesus Cristo, ele não pestanejou, ele jogou a capa fora. Aquela capa simbolizava a vida antiga dele, aquela capa simbolizava tudo que ele trazia sobre a vida dele, que ele achava que era de algum valor para ele. Ele não teve dúvida nenhuma, mas esse cego aqui desse texto, como eu disse, primeiro ele nem procurou cura, foram outras pessoas que levaram. Depois Jesus Cristo ainda fez o milagre e ainda aconteceu o milagre em 2 etapas. Não tinha muita vontade, ele estava depressivo, ele estava triste. Então muitas pessoas é assim, elas recebem, quando a gente oferece a salvação, elas sentem um toque do Espírito, alguma coisa ali acontece e elas aceitam o Senhor Jesus Cristo, mas elas não conseguem engajar o coração, elas não conseguem vir completamente, e elas ficam como esse cego, no meio do caminho. Jesus Cristo pergunta para ele assim, você pode ver alguma coisa? Ah, Senhor, eu vejo homens como árvores andando, ou seja, eu vejo, mas eu não vejo bem, ou seja, eu não sou mais nem cego e nem consigo ver melhor, eu estou no meio do caminho. Então muitas pessoas, elas estão no meio do caminho por causa disso, a vontade delas está dividida, o coração delas não está engajado, né? E elas não conseguem entender os princípios bíblicos para a vida dela, para a salvação dela. Então esse é um grande problema, e é isso que a gente vê nesse texto aqui, desse cego hoje. Agora, existe uma razão para isso, meu irmão, porque, olha só, a maioria das religiões hoje, elas são vagas, né? A maioria das religiões, elas são vagas, elas são incertas, elas são confusas e elas são cheias de rituais. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, é muito mais fácil, é muito mais confortável você participar de uma religião, vamos colocar, que é incerta, que não tem muita clareza nas coisas que faz, uma religião cheia de rituais e formas e essa coisa. É muito mais fácil, é muito mais confortável a seguir uma religião dessa. Por isso muitas pessoas estão confortáveis nas religiões deles lá. Agora, o cristianismo não, meu irmão, o cristianismo é algo diferente. Se você decidiu ser um cristão, o cristianismo, ele é claro, o cristianismo, ele é muito claro no objetivo dele. O cristianismo, ele não tem sombra de dúvida, o cristianismo, ele não deixa nenhuma dúvida, absolutamente, né? A palavra de Deus, como a própria palavra diz, ela é uma faca de 2 gumes, e na maioria das vezes, meus irmãos, é muito desconfortável. É muito desconfortável.
ouvir a palavra de Deus. Na maioria das vezes é desconfortável ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela demanda decisão. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando a palavra atinge o nosso coração, quando ela fala conosco, ela demanda decisão. A palavra de Deus demanda decisão. A palavra de Deus não deixa a gente tranquilo ou confortável, não. Ela demanda decisão. Por isso que é difícil muitas vezes ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ela é uma faca, né? A palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Ela entra, ela divide juntas e medulas. É uma coisa realmente que não deixa dúvida. Ela entra para fazer, e a palavra de Deus, ela demanda decisão, e as pessoas não querem decisão, as pessoas não querem tomar decisão, as pessoas querem andar no mais ou menos, elas querem andar assim, tá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou um pouquinho aqui, eu vou um pouquinho ali, as pessoas não querem tomar decisão. Esse é o grande problema com o cristianismo. Por isso as pessoas preferem, como esse cego aqui, ficar enxergando homens como árvores que andam. Eles preferem ficar enxergando mais ou menos, porque é melhor enxergar mais ou menos e não ter certeza do que vê, do que enxergar claramente e ser obrigado a tomar uma decisão, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos obriga a tomar decisão. Nós temos que tomar decisão diante da palavra de Deus. É essa que é a coisa. Nós precisamos aceitar a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos aceitar os ensinamentos da Escritura. É uma decisão que nós temos que tomar. Se eu sou um cristão, eu tenho que tomar essa decisão. Os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, é autoridade na minha vida. Eu preciso de andar nessa autoridade. Nós temos que tomar essa decisão. É algo que tem que acontecer com nós. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nós temos que vir à palavra de Deus como recém-nascidos. Já viu um recém-nascido? Um recém-nascido é totalmente aberto e receptivo. Um recém-nascido, ele aprende tudo que você ensina para ele, ele aprende. Ele tem aquela gana de aprender, né? Aquela gana de aprender, aquela coisa ali. Então a palavra de Deus, ela faz isso. As pessoas, por exemplo, não gostam de doutrina, né? Ninguém gosta de doutrina. Ninguém gosta de doutrina, porque as doutrinas, elas machucam, e as doutrinas, elas trazem coisas, elas trazem perspectivas à nossa vida, né? As doutrinas, elas falam conosco, e as doutrinas da palavra de Deus, elas demandam decisão. E olha, meu irmão, não há nada que clareie mais a vida de uma pessoa do que o entendimento e a apreensão das doutrinas da palavra de Deus. E quando eu estou falando de doutrina, eu vou falar para você, eu coloco isso muito claro. Eu não estou falando aqui de que não pode usar isso, de que não pode usar aquilo, de que não pode comer aquilo. E não estou falando, porque isso não é doutrina. Me desculpe se você acha que isso é doutrina. Isso não é doutrina, isso são costumes. Doutrina, meu irmão, para você entender, doutrina é uma coisa que não pode ser mudada em lugar nenhum. O que é doutrina nos Estados Unidos, é doutrina no Brasil, é doutrina no Japão, é doutrina em qualquer lugar do mundo. É imutável, ela não pode mudar. E esse negócio de que não pode comer isso, não pode usar aquilo, isso muda de um país para outro, de uma cultura para outra, isso tudo muda. Isso não é doutrina. Doutrina é algo imutável. Em qualquer lugar do mundo que você for, salvação é salvação. Em qualquer lugar do mundo que você for, Deus é Deus, Jesus Cristo, a Trindade é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em qualquer lugar do mundo que você for, o batismo é o batismo. Em qualquer lugar do mundo, isso é doutrina. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender bem essas doutrinas. Por quê? Porque todas essas doutrinas, meus irmãos, elas demandam decisão da nossa parte. E nós não podemos estar vendo homens como árvores que andam. Nós não podemos estar vendo embaçado. Nós temos que ver claramente, porque essas doutrinas, a palavra de Deus, o cristianismo, exige de nós decisão. Eu tenho que tomar uma decisão para que eu possa ver claramente. Para que eu possa ver claramente. Aleluia. Aquele cego ali, meu irmão, quando Jesus perguntou para aquele homem se ele via, isso é uma coisa importante. Quando Jesus perguntou para aquele cego, quando ele deu aquela primeira cuspida, colocou a mão nele e falou para ele, perguntou para ele, você vê alguma coisa? O cego falou, eu vejo. Mas eu vejo homens como árvores que andam. Aquele homem, aquele cego, ele foi honesto. Ele foi muito honesto, porque ele poderia ter falado assim, eu vejo. E ido embora. E Jesus Cristo falou, ok, você vê? Então tá abençoado, vai embora. E é o que acontece com muita gente. As pessoas falam, eu vejo. As pessoas vão lá, aceitam, ouvem uma palavra lá, e elas acham que aquilo ali tá bom.
Elas não tomaram a decisão, elas não tomaram tudo, elas não estão vendo claramente, ou seja, elas não entenderam o que é ser salvo em Jesus Cristo, elas não entenderam ainda o que o plano de Deus, o que Deus tem para a vida dela, elas não entenderam ainda, elas seguem a vida delas naquilo ali. Quantas vezes, meu irmão, o pastor faz uma oração e faz uma pergunta, a pessoa sim, eu entendi, e a pessoa não entendeu nada, e ela vai embora daquele jeito. Esse cego aqui, quando Jesus perguntou para ele, você vê alguma coisa? Ele fala, eu vejo, Senhor, mas eu vejo homens como árvores andando, ou seja, ele foi honesto, ele quis dizer, eu vejo, Senhor, mas eu não vejo direito. Eu estou vendo, Senhor, mas eu não vejo claramente. Eu estou vendo, Senhor, mas eu preciso que o Senhor coloque a mão na minha vida uma vez mais, porque eu preciso ver claramente. Ele foi honesto, ele falou com Jesus Cristo, eu vejo, mas eu não vejo claramente. E muitas pessoas hoje, muitos de nós, muitas vezes nós não somos honestos, nós não estamos vendo claramente, mas nós não assumimos que nós não estamos vendo claramente e nós seguimos a nossa vida, vendo tudo errado, tudo embaçado, sem nitidez nenhuma. Meu irmão, eu quero dizer para você que hoje, se você não consegue ver as coisas com nitidez, faça como esse cego, seja honesto com Jesus Cristo, fala, Senhor, eu preciso que o Senhor toque na minha vida uma vez mais, Senhor. Eu preciso que o Senhor coloque a sua mão sobre a minha vida uma vez mais, Senhor, para que eu possa ver claramente, para que eu possa enxergar que o Senhor está do meu lado, para que eu possa enxergar que esse espírito de depressão que tenta me destruir, que tenta me manter nessa escuridão, ele não é real, ele tem que sair daqui, porque aqui não é lugar dele. Senhor, me toca na minha vida uma vez mais, para que eu possa ver claramente, porque Senhor, eu não vejo claramente, eu vejo homens como árvores andando, totalmente obscuro, sem nenhuma nitidez. O homem podia ver, mas era uma visão incompleta, imperfeita a visão dele, totalmente assim. Ele descrevia homens como árvores que andam, ou seja, era uma descrição errada do que ele via, portanto era um testemunho falso. E é isso que acontece hoje, quando nós não enxergamos claramente, nós damos um testemunho falso daquilo que nós vemos, porque nós estamos descrevendo as coisas que nós estamos vendo errado, totalmente errado e totalmente falso. Nós estamos dando um testemunho falso. Por quê? Porque nós não estamos enxergando com clareza. Aquele homem foi honesto, ele disse, e Jesus Cristo então tocou na vida dele de novo, e ele pôde ver claramente. Claramente. Algumas pessoas, porque elas não podem ver claramente, elas entram em desespero, em confusão. Muita gente, pelo fato de ela não poder ver claramente, ela entra em desespero, ela entra em confusão, ela entra num pandemônio a vida dela, naquela coisa, porque ela não pode ver claramente. Por quê? Porque ela não consegue admitir para o próprio Deus, Deus, eu não vejo claramente, Senhor, toca mais uma vez em mim, eu não consigo ver claramente, eu não consigo. O que nós precisamos, meus irmãos, é isso, como esse cego aqui, é sermos honestos com o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso que Tu toques uma vez mais na minha vida, para que eu possa ver claramente, para que eu possa enxergar claramente, para que eu possa ver aquilo que o Senhor quer revelar para mim. Será que nós temos visto as coisas claramente, meu irmão? Será que você tem visto claramente aquilo que Deus tem preparado para você? Será que você está feliz com a sua vida? Será que você está feliz com o seu relacionamento com Deus? Será que você está feliz sabendo que você é um cristão, sabendo que você é um homem de Deus, sabendo que você é uma mulher de Deus? Será que você está feliz sabendo que em qualquer momento, quando as trombetas soarem, você estará para sempre com o Senhor nos céus? Será que você está feliz mesmo sabendo que não importa quão boa a sua vida seja nesse mundo aqui, nada pode ser melhor do que aquilo que Deus tem preparado para nós na glória do Pai? Será, meu irmão, que você tem visto claramente aquilo que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida, na vida dos seus? Será? Ou será que você tem ainda uma visão embaçada? Ou será que você ainda está naquele primeiro estágio, naquele estágio da incerteza? Você não tem muita certeza se você é um salvo em Jesus Cristo. Muitas vezes a pessoa fala assim,
Eu sou tão estranho, eu sou uma pessoa tão falha, tão errada, eu não posso ser uma pessoa salva ainda, eu vou ser salvo ainda um dia se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu melhorar aqui, se eu melhorar ali. Se essa é a sua visão, meu irmão, a sua visão está errada, ela está distorcida. Você precisa pedir ao Senhor que toque nos seus olhos, que toque mais uma vez na sua vida, para que você veja claramente, porque você é um salvo em Jesus Cristo. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você é um salvo em Jesus Cristo. Você já está com o Senhor na glória do Pai. Você já está. Porque Jesus Cristo, meu irmão, não existe nada dessa coisa. Olha, uma pessoa é salva e aí ela cai e já não é salva de novo. Ela tem que voltar a aceitar Jesus tudo de novo. E aí ela fica mais um tempo na igreja, depois ela cai de novo, caiu, já não é mais salvo de novo. E tem que voltar a aceitar Jesus tudo de novo. Isso não existe. Isso não existe. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, você é salvo em Jesus Cristo. Você vai cair, você vai pecar, vai cair. Mas você precisa retornar para o Senhor, pedir perdão para os seus pecados e voltar e saber que Ele te ama e que Ele está pronto ali para te receber e para restituir a vida a você. Você é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Se a sua visão das coisas é dessa forma, ela está errada, meu irmão. Você precisa pedir: Senhor, toca na minha vida de novo. Senhor, faça com que eu veja as verdades da Tua palavra. Senhor, faça com que eu veja que a alegria do Senhor, ela é constante na minha vida, porque o Espírito do Senhor Deus está em mim, e não há lugar para depressão na minha vida, não há lugar para esses pensamentos ruins, não há lugar para esses ataques malignos, não há lugar, Senhor, porque o Teu Espírito habita em mim constantemente. Peça ao Senhor: Deus, mude, Senhor, a minha vida. Mude a forma como eu vejo as coisas, mude a forma como eu assimilo as coisas ao meu redor. É isso que nós precisamos fazer hoje, meu irmão. Submeta-se ao Senhor Jesus Cristo completamente. Se você ainda não fez isso, submeta-se a Deus completamente. Nós temos que nos submeter a Ele completamente. Completamente. Se você não consegue, porque você ainda não consegue ver as coisas claramente, peça ao Senhor: Senhor, toca na minha vida mais uma vez, Senhor, porque eu quero enxergar claramente, eu quero me submeter a Ti, Senhor, a Tua palavra, a Sua autoridade na minha vida. E Jesus Cristo vai acertar, meu irmão, o que precisa ser acertado na sua vida. Como Jesus Cristo tocou mais uma vez naquele cego e acertou a visão dele. E aquele cego, quando Jesus Cristo tocou pela segunda vez, ele começou a ver tudo claramente. Jesus Cristo vai fazer isso em você. Nós só temos que orar, nós só temos que pedir, nós só temos que clamar. Venha ao Senhor Jesus e a palavra dele, e espere nele, que ele vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora, então, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, está conosco, meu Pai. E Deus amado, se nós precisamos, ó Deus, qualquer um dos meus irmãos, ó Pai, que estão assistindo esse vídeo agora, ou que vão assistir, qualquer pessoa, ó Deus, nesse momento, ó Deus, que reconhece e sabe que precisa de mais um toque, Pai, da Sua mão, para que ele possa ver claramente, para que ela possa ver claramente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor toque, Pai, na vida dessa pessoa agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e limpa, Senhor, os olhos, limpa as vistas, para que ela possa ver claramente. Deus, abra, meu Pai amado, os olhos espirituais, os olhos da fé, para que essa pessoa possa ver claramente, meu Deus amado, o plano do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus. E, meu Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de depressão, Senhor. Eu repreendo, ó Pai amado, essa situação de depressão, ó meu Deus, que tem mantido essa pessoa na cama, que tem mantido essa pessoa para baixo, que tem mantido essa pessoa triste, que tem, ó Deus, impedido essa pessoa de seguir essa vida abençoada e maravilhosa que o Senhor tem preparado para ela. Deus, eu repreendo esse espírito maligno agora, em nome de Jesus Cristo. Eu te dou uma ordem: sai da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E Deus, que a alegria do Espírito Santo, que a alegria do Senhor, meu Deus, habite no coração dos teus filhos, Pai, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Na semana que vem nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, às 7 da noite, para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Se essa palavra te abençoou, compartilhe na sua página, né? Aperte aí clique o seu compartilhar, compartilhe a mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas, em nome de Jesus Cristo. Amém
Deus abençoe você, te dê uma noite de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.